A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, produtor e apresentador. No último programa, apresentamos em linhas gerais uma obra bem importante, publicada no ano de 2018 por um conhecido médico, psiquiatra, o Dr. Neuri José Botega. Eu tenho aqui comigo a primeira edição, que é de setembro do ano já indicado. A editora é de São Paulo e se chama Bem Virá. Dr. Neuri é médico, especialista na área de psiquiatria, com uma larga experiência e tem, até onde sei, 3 obras: Prática Psiquiátrica no Hospital Geral, Crise Suicida e esta que já tivemos oportunidade de falar sobre ela em sentido amplo. A tristeza transforma, a depressão paralisa. Um guia para pacientes e familiares. Chegamos a destacar uma parte bem importante desse livro que nos ajudou a compreender melhor os caminhos que podemos trilhar para enfrentar e superar a depressão. É sempre um desafio lidar com esse transtorno na área do humor, um quadro emocional que impõe muitos desafios, não só para o paciente, que está sempre em primeiro lugar, mas também para seus familiares, seus amigos e assim por diante. O livro está dividido em 3 grandes partes. A parte 1, para quem foi diagnosticado, e há várias orientações aqui bem valiosas. A segunda parte é dedicada aos familiares, especialmente, e para quem deseja ajudar. Também tem muitas orientações significativas. A terceira parte é para aqueles que querem saber um pouco mais a respeito do tema. Eu vou abrir aqui o livro no capítulo 23. É o último capítulo da primeira parte. Repetindo, para quem recebeu o diagnóstico. Então, há muitas orientações, todas elas extremamente importantes, necessárias. E no final dessa primeira parte, ele escreveu assim o título do capítulo: Você tem 10 novas mensagens. É quando então o autor sugere 10 itens para a nossa reflexão. 10 considerações importantes, 10 perspectivas que podem nos ajudar no enfrentamento da depressão. Nesse sentido, querido amigo que nos ouve, no último programa nós chegamos a falar de alguns itens. Primeiro, decretar uma moratória, mudar a lente, o maior inimigo do bom e mudar o foco. Hoje nós vamos começar com o 5º item que ele analisa aqui no livro, o momento de cada passo, que é, digamos assim, um princípio simples e que ajuda muito no enfrentamento da depressão. Ele começa dizendo assim: se não há motivação nem energia para sair do lugar, então será preciso ensaiar pequenos passos, um de cada vez. Porque, amigo ouvinte, no quadro depressivo, a pessoa realmente perde a vontade de fazer coisas pequenas, coisas simples, que antes da doença ela fazia tranquilamente e até com prazer. Mas a depressão retira isso da pessoa, retira o prazer de fazer a coisa simples, que dirá dos enfrentamentos mais desafiadores. Mas é muito importante termos em mente essa perspectiva. É o momento de cada passo. Cada passo, por menor que seja, tem muito valor. E é fazer sim, porque na depressão o enfrentamento que teremos que fazer
porque não podemos contar com a vontade de fazer. Isso já está comprometido na depressão. Mesmo sem vontade, é fazer alguma coisa. Quando temos algum problema físico, um mal-estar, uma indisposição, e o médico prescreve um remédio amargo, mesmo sem gostar, a gente toma o remédio. Por analogia, na depressão, mesmo não tendo vontade, não tendo motivação, é muito importante fazer alguma coisa. Fazer algo. Não é esperar a vontade para fazer. Ao fazer, pode ser que eu até encontre uma pequenina motivação depois, não é antes. E o nosso autor diz assim: se o período da manhã for o mais difícil, isso é muito comum na depressão, aproveite o fim de tarde para fazer algo que lhe proporcione algum alívio. Experimente algumas alternativas e procure se dedicar a atividades reconfortantes, que não exijam muito esforço. É tudo, diz ele, na medida do possível. Uma coisa por dia, como uma rápida saída, um cuidado com a aparência, um filme, um café da tarde. E com o tempo, quando a pessoa for se sentindo um pouco melhor, poderá incrementar as atividades. Mas ele lembra, sempre de modo escalonado e prudente. Pode aumentar o tempo da caminhada, por exemplo, e outras atividades. Mas é algo para ser tentado apenas quando você já se sentir pelo menos 50% melhor. Esse incremento da atividade. Esse é o quinto comentário, a quinta mensagem que ele propõe aqui para a nossa reflexão, especialmente para aqueles que receberam o diagnóstico da depressão. O momento de cada passo. Sexto item que ele analisa: lembrar o caráter transitório da depressão. Como é importante isso. Ele começa dizendo que aquela sensação de não haver luz no fim do túnel, isso faz parte de uma experiência sofrida da depressão. E ele diz, felizmente, essa sensação é limitada no tempo e desaparece com a cura da doença. Por isso, ele insiste, é fundamental se lembrar desse caráter transitório dos sintomas. Colocando entre parênteses, podemos aqui dizer que os estados emocionais do ser humano, todos eles, são transitórios. Quando estamos alegres, acreditamos que essa alegria vai durar muito tempo. E às vezes queremos até acreditar que ela vai durar um longo tempo ou para sempre. Mas não existe o para sempre no campo das nossas emoções. Nem o nunca e nem o sempre. Eu nunca sinto isso. Pode ser que você sinta, pode ser que você já tenha sentido. Ou eu sempre vou sentir isso. Isso muda. Todas as emoções, todos os estados afetivos são transitórios. Não é por outra razão também que a filosofia budista ensina que na raiz do sofrimento está o apego. E quando eu entendo que tudo é transitório e começo a treinar o desapego, eu posso começar a fazer a extinção desse sofrimento nas suas raízes, nas suas bases, que é precisamente essa ideia do apego. Tudo passa, tudo é de fato transitório. E ele aqui faz uma analogia, é como naquele momento em que o comandante do avião nos avisa para apertar o cinto de segurança, porque vamos atravessar uma área de turbulência. A depressão é essa área de turbulência. Ele diz, temos que manter a esperança de que o pior vai passar, que a viagem seguirá tranquila e que chegaremos ao nosso destino. A depressão passa. Para isso, temos que procurar ajuda do médico psiquiatra, do psicólogo e outros recursos que podem nos ajudar. Sétimo comentário que ele faz, tirar a média dos dias. Essa é uma ideia interessante. Ele sugere que prestemos atenção a essas oscilações
a essas variações que normalmente ocorrem durante o processo de recuperação. Então, quando a pessoa está em tratamento, oscilações normalmente ocorrem. Então, nós podemos nos prevenir contra isso. De que maneira? Há dias bons e dias ruins. Os dias ruins, quando interrompem uma sequência de uma esperançosa melhora, costumam ser vivenciados como algo devastador. Essas oscilações normalmente ocorrem durante o tratamento. Não precisa ser visto isso como algo devastador, como ele diz. Então, ele sugere que a pessoa tire uma média dos dias e não se apavorar com oscilações ocasionais desse estado de ânimo, porque isso, de fato, é normal ao longo do tratamento. Estou usando aqui as palavras do nosso autor. Tirar a média dos dias, isso é um dado importante. Um dia eu estou 2, de 0 a 10. Um dia eu estou 8. Mas eu posso tirar uma média. Eu tenho ficado aqui no 5, no 5,5, no 6. Isso não é ruim. Isso faz parte da evolução do tratamento. Então eu não me apego nem àquela pontuação muito baixa e nem uma pontuação um pouco mais elevada. Eu fico na média. Essas oscilações fazem parte da evolução do tratamento. O 8º item é bastante interessante também e é um tema muito importante no tratamento da depressão. Item 8, vida espiritual. O autor fala desse tema de uma forma bem adequada quando ele diz que muitas pessoas deprimidas conseguem manter um fio de esperança ao reforçarem a espiritualidade e a prática religiosa. Isso é um dado que hoje os estudos na área, estudos acadêmicos, pesquisas científicas, na área da saúde e espiritualidade, esses estudos apontam para isso. A adesão a uma fé, a uma prática religiosa, espiritual, pode ajudar bastante no enfrentamento da depressão, como também em outros transtornos emocionais, psiquiátricos. Quando a pessoa participa de um culto, de uma igreja, de um templo religioso, onde ali ela experiencia o sagrado, ela se reúne com os demais companheiros de fé, isso pode ajudar, porque tem um aspecto interpessoal, de acolhimento, de pertencimento e uma dimensão, eu diria, palavras que eu estou aqui utilizando, uma dimensão transcendente, que é onde a pessoa se conecta com algo maior, Deus, o sentido da vida, o amor de Deus, o acolhimento da divindade e assim por diante. As palavras mudam de um contexto religioso para outro, mas essa ideia do pertencimento, do acolhimento e a dimensão do sentido, isso é a vida espiritual que pode ajudar bastante. Ele diz claramente que a espiritualidade e a prática religiosa fortalecem a esperança, bem como a sensação de pertencimento. A palavra está muito bem colocada aqui, que é exatamente isso. Pertencer, de estar unido, diz ele, a um Deus redentor e a outras pessoas que compartilham da mesma fé. Vamos fazer um comentário aqui entre parênteses, amigo ouvinte. Na depressão, a pessoa ela vive uma sensação profunda. Na verdade, são duas sensações muito marcantes. O desamparo e a desproteção, uma espécie de abandono interior. E a psicologia clínica tem muitos estudos nesse sentido. Esses estudos mostram claramente que no quadro depressivo, não raras vezes, nós vamos encontrar essa sensação de desamparo, abandono e desproteção. Por esta razão também é que a vida espiritual pode ajudar muito, tanto no aspecto socioafetivo da integração
do diálogo com os companheiros de fé, abraçar o companheiro no templo religioso, no templo sagrado, trocar ideias, fazer uma visita, tomar um cafezinho, orar juntos, como, no outro sentido, essa dimensão transcendente, como falamos. Tanto no horizonte quanto no outro, tanto nessa visão mais horizontal da relação humana, quanto nessa visão vertical do encontro com Deus, nesses dois horizontes nós estamos falando de pertencimento, acolhimento, proteção. Por isso, aquela sensação de abandono, de desamparo e desproteção, a perspectiva religiosa e espiritual pode ajudar muito, não isoladamente, mas ao lado de outros tratamentos. Essa vivência espiritual pode ajudar muito. Por outro lado, ele também aponta um dado aqui bem importante e bem difícil, que é quando, na depressão, especialmente como ele comenta num quadro de depressão grave, a pessoa perde a fé ou sente que essa fé ficou muito enfraquecida. Então ela começa a pensar que é incapaz de alcançar a cura. Aí a pessoa, às vezes, que esteve durante longos anos uma vida religiosa rica, de conexão, de sentido, de propósito, de pertencimento, na depressão ela pode perder isso. E aí ela se culpa. Ele destaca isso aqui muito bem e a experiência tem mostrado isso. A pessoa entra em depressão. Não é, normalmente, amigo ouvinte, um problema espiritual. É a depressão. E o problema se torna mais grave quando alguns companheiros da mesma religião ou do mesmo caminho espiritual cobram da pessoa com depressão por essa situação. Se você perdeu a fé, então a sua fé nunca foi tão verdadeira, tão rica, tão profunda. Não é isso. É a depressão. Pessoas com uma profunda espiritualidade também podem deprimir. Essas pessoas podem ter dor de cabeça, podem ter gastrite e podem ter também depressão. Não é uma fé fraca, uma fé imatura, é porque ela é humana, porque ela viveu experiências ao longo da vida que levaram ao quadro depressivo, ou ela está com algum quadro orgânico que precisa ser avaliado por um médico, por um especialista na área da saúde. Então não é a perda da fé que causou a depressão, é a depressão que está ali agora comprometendo a fé da pessoa, porque também compromete a motivação, porque também compromete o raciocínio, a pessoa fica mais lenta e assim por diante, como nós já comentamos. Então, a religião, que é para ser o lugar do acolhimento, se torna o lugar do julgamento. Isso não ajuda a pessoa, porque ela entra em culpa, porque ela entende que deprimiu, porque a sua fé não é forte o suficiente para enfrentar os desafios, as perdas e tantos outros fatos da condição humana. Não é isso. Então é preciso muito cuidado. É a depressão comprometendo as expressões dessa pessoa que, acima de qualquer coisa, é humana, simplesmente humana. O 9º item se chama aceitar ajuda. É importante aceitar ajuda, porque tudo exige um esforço muito grande de quem está deprimido, diz aqui o autor. Ir às consultas, participar das conversas e interagir, isso não é tão simples, porque a pessoa se sente distante, desconectada, não tem a expressão que ele usa aqui está muito bem colocada, ressonância afetiva. Então se sente um peso para os outros. Então acaba optando pelo isolamento. E a pessoa até se irrita com quem insiste nessa interação. Mais uma vez estou usando aqui as palavras do autor. Ele diz algo importante. Se preferimos o isolamento e não conseguimos valorizar aqueles que tentam nos ajudar, não é por desconsideração. Isso é importante, amigo ouvinte.
Não é ingratidão, é que a depressão impede a percepção de que temos qualidades, que nós somos queridos, de que nós podemos sim confiar em alguém e aceitar a sua ajuda. Por isso, ele conclui o 9º item dizendo assim: evite o isolamento imposto pela depressão. Procure se cercar de pessoas queridas. Isso é muito importante. E por último, o 10º item, que nós anunciamos no último programa, ligeiramente, diz assim, entre aspas, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. É um poema do sempre atual Drummond. O que faz a depressão na nossa vida? Muitas vezes nos obriga a parar na estrada e no tempo, diz ele aqui. Por exemplo, a ruminação, a mente que não para de pensar nas coisas ruins, nas tristezas do passado, os traumas, as perdas, e a mente entra no processo da ruminação. É aquela pedra que não sai da mente. E onde está a força para retirar a pedra? Não vem a força para isso. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. A pedra tem o seu peso. A depressão nos paralisa. Olhamos para aquela pedra, pensamos que poderíamos querer tirar, mas não conseguimos. Não há motivação, não vemos sentido, a mente está paralisada nisso. Diz ele, se nada enxergamos adiante, se só temos olhos para a pedra da crise, como abrir caminho? Então o que fazer? Ele diz algo importante, tomar distância, mapear o terreno, aceitar aquele atalho difícil, é um caminho alternativo difícil, e trilhar esse caminho com pequenos passos, com muito cuidado. Isso é o tratamento. Não é fácil. Envolve, normalmente, medicação, a orientação do psicólogo, que é a psicoterapia, e isso leva tempo. E ele diz algo aqui muito valioso. Superada a depressão, você voltará a caminhar como antes. A estrada da vida terá ganho um valor diferente, com outros significados. E é claro, diz ele, que isso não significa exaltar o sofrimento, o martírio, não é isso. É aceitar essa experiência e crescer a partir dela, com ajuda, com tratamento. Em outras palavras, podemos sintetizar, querido amigo que nos ouve, ao longo dos caminhos da nossa vida, vamos encontrar pedras. E pode ser que em algum momento a gente se veja diante de uma pedra maior, uma pedra grande, pesada. Pelo menos se considerarmos as nossas forças naquele momento para vencê-la. E não enxergamos como fazer isso. Não vemos sentido. Não enxergamos além. Então paramos. A depressão paralisa. A tristeza transforma, é o título do livro. Mas a boa notícia, podemos dizer assim, é que existe um caminho. Não vamos explodir essa pedra. Não tem como fazer isso. A vida tem os seus obstáculos, seus desafios, tem as suas dores, tem zonas de perigo, tem riscos, tem tudo. A vida é um pacote completo, inclusive as alegrias, as conquistas, os prazeres, é tudo junto. Então, quando paramos, por conta da depressão, precisamos refletir sobre esses caminhos todos e encontrar esse caminho alternativo, que é, no caso, usando a analogia do caminho e o caminho paralelo, que é o tratamento. Ele encerra, e eu fiquei muito feliz de ver essa citação aqui no capítulo, com um trecho de um livro que particularmente marcou a minha vida. Eu li no ensino médio, na minha juventude,
é um texto de um grande escritor brasileiro, já falecido, que é o Fernando Sabino. Tem muitos livros, um mestre na escrita. E o livro, bastante conhecido, se chama O Encontro Marcado. De vez em quando releio algumas passagens e a que ele destacou é a que eu mais gosto. Já usei em cartões de final de ano. É um parágrafo, como ele diz, inspirador. Diz assim, e com isto nós encerramos o nosso programa. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de que seremos interrompidos antes de terminarmos. Por isso, é preciso fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz e até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.